quando a gente vê vocês, assim, cada um de vocês, a gente sabe como chegou na igreja, sabe a história, a gente fica muito emocionado. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele só quer que você coloque o pé, que depois Ele vem e coloca o chão, amém? Porque fé é assim, primeiro você coloca o pé e Jesus vem e coloca o chão, glória a Deus. E aí Ele faz aquilo que você acha que não tem mais jeito, Ele dá jeito, aleluia. Vocês vão me ajudar a pregar? Posso contar com vocês? Hoje é um dia atípico no Brasil, né? Hoje foi dia de eleições. Algumas pessoas, durante o dia, ficavam me perguntando, até quando a gente estava vindo para o caminho, o Nicolas estava comigo, nós estávamos no caminho, no farol, irmãos, parou um motoqueiro, um senhor, nem sei quem é ele, aí ele virou para mim e falou assim, vai votar em, não, você votou em quem? Quase que eu falei, te interessa? Mas aí eu falei assim, não, meu irmão, eu vou votar aí, sabe por que eu não falei? Porque não quero ficar discutindo política, não quero discutir voto, não quero... De repente eu falo um candidato que não é o dele, aí ele vai querer arrumar confusão. Falei, é melhor deixar quieto. Falei, irmão, vai em paz, glória a Deus, né? Porque, queridos, nós não temos que brigar. Eu contava para alguns irmãos hoje, quando eu fui votar e entrei na escola que eu voto, tinha uma família de crente. Aí você fala, pastor, como é que você sabe que era crente? Pelo vestimento. Quando eu vi o pai, a mãe e a filha, né, vestida kit crente, eu falei, é crente, aleluia. E a mãe estava subindo com a moça também ia votar, e a mãe estava dando um cerol nela, falando assim, olha, você sabe, né, sabe que tem que votar certo, que não pode desperdiçar o voto, e ela falando assim, mãe, eu já te falei, eu voto em quem eu quiser, eu sou livre. Aí eu falei assim, meu Deus, olha a família brigando por causa de voto de político, meu Jesus, aonde nós chegamos? Meu Deus do céu, que coisa, para que brigar? Nós temos é que orar, igreja, aleluia. Eu vou saber, né, no final do culto, ou quando a gente chegar em casa, é que realmente vão bater o martelo e vão dizer quem ganhou. Mas hoje nós estamos reunidos aqui para consagrar nosso estado e nosso país aos pés do Senhor. É para isso que nós estamos. E aquele ou aquela em que Deus colocar sentado na cadeira, né, com o poder da caneta, né, para assinar as leis, amém, que Deus abençoe essa pessoa, dê muito juízo, graça na vida dessa pessoa, porque se essa pessoa for abençoada, a gente também é, aleluia. Então nosso papel daqui um pouquinho, eu vou passar rapidamente, não vou demorar, vou passar uma mensagem ao teu coração, e depois eu quero separar uns minutos de qualidade, para estarmos intercedendo pelo nosso estado, e pela nossa nação, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Provérbios 4, 23, vou ler alguns textos com você, de Provérbios 4, 23, você sabe que quem escreveu Provérbios foi Salomão, filho de Davi, e nesse capítulo 4, ele fala sobre a sabedoria suprema, porque Provérbios é um livro que Salomão ele dá alguns conselhos para nós, e olha que conselhos de ouro que ele dá aqui, porque há conselhos que são raros, e como não dizer também, são caros. Há quem diga aí, pastor, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu quero dizer, está errado uma pessoa dessa, porque conselhos, um bom conselho, ainda mais em Deus, são raros e são caros. Olha o que o sábio Salomão diz, Provérbios 4, 23 em diante. Ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, da alma. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos.
Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Você pode dizer glória a Deus? E para nós fecharmos, Provérbios 16, 3. Vou até ler como que está aqui. Provérbios 16, 3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, repita assim: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor. Usa a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí você pode dar um glória a Deus bem gordo aí, pode aplaudir também. Oh glória. Aleluia. Deixa em Provérbios 16, Fabrício, porque depois eu vou pedir para você colocar o 1 e o 2 para mim, tá? O versículo 1 e 2, tá? Os livros de Provérbios, tanto capítulo 4, como agora o 16 que lemos, vemos que Deus está interessado em nos abençoar, com paz, com felicidade, com prosperidade. Ele está interessado em abençoar nós como igreja, como um povo escolhido. Eu posso ouvir um amém? Amém. E é comum projetarmos sonhos para a nossa vida, alvos, principalmente nesta época de fim de ano, aonde estamos aos portais do final do ano. Já está acabando o ano e nós temos muitos sonhos, desejamos que muita coisa aconteça ainda, e em nome de Jesus, se você estiver alinhado com o propósito de Deus, com a presença e o reino de Deus, com certeza vai acontecer muita coisa boa até o final do ano na tua vida. Olha, não ouvi tanto glória a Deus. Deixa eu falar de novo, que crente de segunda é melhor que crente de primeira, né? Se você estiver alinhado com a vontade de Deus até o final do ano, muita coisa boa vai acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aí sim, aleluia. Mas, como diz aqui, que nós lemos capítulo 4, versículo 23, precisamos cuidar em guardar o nosso coração. Porque lá em Jeremias 17, 9, fala assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Realmente o nosso coração ele é enganoso, e por isso que Provérbios 4, 23 fala: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da alma, da vida. Aleluia. E é de suma importância, igreja, que nossos sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer. Por quê, pastor? Porque por mais que o homem faça plano, por mais que ele sonhe, por mais que ele almeje, veja o que a palavra de Deus diz agora em Provérbios 16, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Aleluia. Versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que ele quer dizer? Às vezes a nossa vontade é uma, mas o que nós temos que entender é que a vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E Deus ele não tarda, ele não falha. Deus ele faz as coisas certas na hora certa. Se ainda aquilo que você sonha, aquilo que você deseja não aconteceu, é porque Deus sabe que é melhor ainda não dar na tua mão, porque talvez você vai desperdiçar, não vai dar crédito, não vai valorizar. Mas na hora certa, quando Deus vê que nós estamos preparados, aí Ele libera a bênção do céu e fala: agora sim você está preparado, então receba, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu e minha esposa, falar na minha esposa, ela não está aqui porque ela está trabalhando hoje como mesária, tá? Eu tô me sentindo só 50% hoje, que minha costelinha, meu 50% não está aqui hoje. Mas ela está trabalhando, então assim, acabou 5 horas, tem que arrumar tudo,
só pode sair depois que todo mundo levar as urnas, levar tudo, então não ia dar para ela estar aqui hoje. Ela teve que pagar esse preço. Mas ela deixou um grande beijo para vocês. Eu e minha esposa, quando nós começamos esse ministério, nós sonhávamos, irmãos, com uma igreja missionária, dinâmica, e a gente está começando a ver despontar esse interesse, esse desejo no coração de muita gente, glória a Deus. Quando nós viemos aqui nesse ministério, nós sonhávamos com uma igreja adoradora, apaixonada por Jesus. E no começo foi muito complicado, mas agora nós estamos vendo as coisas acontecer, e glória a Deus por isso. Nós estamos vendo os irmãos realmente se rendendo no altar, adorando, buscando a presença de Deus, isso é lindo. Quando nós viemos para cá, nós sonhávamos em ver um crescimento, porque quando nós começamos, era Pedro, Tiago e João, aleluia. E glória a Deus que Deus está trazendo as multidões, e você é resposta de oração, aleluia. Quando nós viemos para cá, nós sonhávamos com os ministérios funcionando, né? Todos os ministérios, ainda não aconteceu, mas está acontecendo. Deus começou a levantar, a despontar pessoas que falaram: pastor, deixa comigo, eu abraço, eu tomo conta, e está nascendo os ministérios para a glória de Deus, aleluia. Quando a gente veio para cá, também ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, a gente sonhava, falava assim: meu Deus, um dia a gente vai ver um ônibus aí parado, vamos encher um ônibus só para nós, para levar lá para os encontros, né? Para levar para os batismos, um ônibus só da Manancial Aricanduva, glória a Deus, né? Ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer para a glória de Deus. Sonhávamos e sonhamos ainda com o nosso templo próprio, aonde a gente vai sair do aluguel em nome de Jesus. Vai ser uma bênção quando isso acontecer. E hoje nós sonhamos, eu já estou sonhando com uma mudança de local. No começo eu fiquei meio assim, a gente fica com dúvida, porque a posição aonde nós estamos, o nosso quadradinho ali, é muito confortável, a nossa zona de conforto é muito confortável. Ninguém gosta de mudança. Você já percebeu quando você muda de um local, quando você vai fazer uma reforma na tua casa? É uma mudança que acontece que gera um pouco de medo, transtorno, e você fala: será que vai dar certo? Mas eu estou empolgado agora, porque eu estou declarando: Senhor, eu quero começar um ano novo, num lugar novo, e com certeza esse lugar vai ser muito abençoado para nós. Você já pensou que talvez é isso que está faltando para a gente deslanchar, desatar e romper no mundo espiritual? Talvez seja isso, e eu estou orando por isso, aleluia, glória a Deus. E quando eu falo de sonhos, eu lembro quando eu e o apóstolo, quando a Manancial era Pedro, Tiago e João, estávamos ali na Nordestina, numa igreja que era metade dessa daqui, ó. A Manancial, quando começou, o primeiro templo dela era metade disso aqui, do que nós estamos. E eu lembro que com 15 pessoas dentro da igreja, nós fomos visitar uma igreja de um pastor amigo nosso, pastor William, da Quadrangular. E a primeira coisa que, quando assistimos o culto, quando acabou, fomos falar com o pastor, ele levou a gente para um cantinho. Quando a gente chegou para conversar com o pastor, aí veio alguns irmãos com uma mesa, né, essas mesas de plástico, colocou, pôs as cadeiras. Pastor, tá bom assim essa cadeira? Aí o apóstolo ficou olhando assim, na época ele era pastor, não era apóstolo, e ele olhou assim, porque nós não estávamos acostumados com honra desse jeito. A gente estava acostumado a roer osso, né? Passar perrengue. E aí a gente viu os irmãos ali, tudo servindo. Aí trouxeram daqui um pouco: o senhor quer café, o senhor quer um chá, quer um refri? E a gente olhou e ele começou a chorar. O apóstolo começou a chorar, ele olhou para mim e falou: Júlia, é isso que eu quero isso. Um dia em que todo mundo vai entender o propósito de servir no reino, de verdadeiramente ser servo. Olha que essência, olha que coisa linda. Ele não estava falando de ser bajulado, ele estava falando de servir ao próximo.
porque nós éramos estranhos para aquele povo. Aquele povo podia falar assim: eu nem conheço esses caras, eu vou honrar para quê? Não, eles não conheciam a gente, mas eles foram lá e nos honraram. E aquilo foi lindo, a gente vê o pessoal tudo feliz. E ele falou: eu sonho com isso. E hoje, para a glória de Deus, é uma realidade. A Manancial de Vida, ela tem essa essência, esse DNA. Você tem esse DNA, essa essência. Eu louvo a Deus, porque todo mundo que visita a nossa igreja passa por essas portas. A pessoa pode até não ficar, pode até falar: pastor, eu gostei demais, mas assim, eu gosto mais de outro jeito de culto, outra pegada, não é a minha. Mas olha, parabéns pela igreja. Todo mundo elogia, quando vem visitar a nossa igreja, o tratamento que eles recebem, o carinho, o amor que vocês derramam sobre a vida deles. Então eu me sinto orgulhoso, não tenho outra palavra para dizer. Eu me sinto orgulhoso dessa família linda que Deus me deu. E um dia eu sonhei com isso, e eu estou vendo isso se concretizar agora, para a glória de Deus. E essa é a essência, glória a Deus por isso. A Bíblia também fala de um sonhador chamado José. Você conhece muito bem. Quando eu me converti e comecei a ler Gênesis, aí eu lia 2 capítulos de Gênesis e ia dormir. Eu lia por dia 2 capítulos. Quando eu cheguei no capítulo 37, que começa a falar a história de José, eu comecei a ler a história deste moço, desse jovem. Eu fiquei apaixonado, e eu não quis parar de ler. Eu lembro que naquele dia, eu não parei, não fui dormir, enquanto eu não vi o final, o desfecho da vida dele. E você sabe, é do 37 ao 50 a história de José. E eu fui até o fim, eu falei: não, sono, lá ali, o olho lacrimejando, mas falei: vou até o fim, que eu quero ver o que Deus vai fazer com esse moço. Que história linda. Mas ele é conhecido como sonhador. Você sabe que por ele sonhar, ele teve perseguições. Então, sonhe, igreja, ouse sonhar, mas se prepare para ter opositores na tua vida, pessoas que não vão acreditar nos seus sonhos, pessoas que vão dizer, vão rir, vão falar: que é isso, rapaz? Você ter um bom casamento, você ter um bom emprego, você conquistar uma casa, um carro, conquistar alguma coisa, quem é você? Muitas pessoas vão te confrontar e vão achar que você pirou. Talvez por causa da condição que hoje você se encontra, até você duvide do teu chamado, do propósito de Deus na tua vida. Você olha e fala assim: Alguém chegar para você e falar assim: eu te vejo na frente de uma igreja dirigindo, sendo um pastor, eu te vejo no altar cantando, eu te vejo cuidando de vidas, cuidando de casais, eu te vejo assim assado, e você fala: não, tá louco. Imagina, alguém falando para você: eu vejo Deus colocando você num avião e você visitando Israel. Aí você fala assim: imagina, olha as minhas condições, quem sou eu? Não dá. Hoje você olha e não acredita, mas eu quero dizer para você: o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Ele é capaz de virar qualquer situação, mexer uma chave espiritual e mudar qualquer situação. Não importa a situação que você se encontra hoje, né? Nós tivemos agora há pouco um testemunho lindo de um casal que outrora estava numa situação, mas quando se posicionaram, Deus virou uma chave. E hoje são muito honrados, respeitados, a posição que Deus colocou, porque Deus é assim. A palavra dele diz que Deus nos tira do monturo e nos faz sentar na roda dos príncipes. Pastor, não entendi essa palavra. Jerusalém tinha 12 portas. Cada porta tinha um sentido. Eu já até ministrei, eu já fiz uma pregação que eu preguei sobre as 12 portas aqui. Talvez eu volte a pregar futuramente de novo sobre as 12 portas. A porta do gado, a porta, tem várias portas do Oriente, mas tinha uma chamada porta do monturo, que é a porta do lixo, aonde toda a cidade colocava o lixo naquela porta.
era a porta de jogar fora tudo aquilo que não prestava, que não servia. Então, quando a palavra diz que nos tira do monturo, está dizendo, nos tira no meio do lixo, do nada, e nos coloca a sentar no meio dos príncipes em evidência. Deus, Ele faz isso com você em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Aleluia. E a Bíblia fala de José, e é interessante que José tinha muitos motivos para ele ser um camarada revoltado. Porque a sua mãe Raquel morreu no parto do seu irmão mais jovem Benjamim. O seu pai Jacó amava muito Raquel. Ele tinha outras mulheres, mas Raquel era a preferida dele. E quando ela morreu, ele ficou arrasado. E José e Benjamim, ele tinha um amor, ele transferiu aquele amor de Raquel para os filhos. Porque quando ele olhava para José, quando olhava para Benjamim, ele lembrava da sua amada Raquel. Então, José, ele perdeu sua mãe muito cedo. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham ciúmes. Porque o pai amava demais ele, protegia demais, e com certeza devia bajular demais, e aí eles gerou um ciúmes por parte dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. José tinha uma família grande de meios irmãos, vários meios irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem irmãos como o de José não precisa de inimigo não, hein? Em nome de Jesus. Ô pessoalzinho atribulado. Você conhece a história, você já viu a novela, você sabe que os irmãos não eram a flor que se cheira. E aí sabe o que os seus irmãos fizeram com ele? Traíram. Pegaram ele, jogaram num poço como um animal, trataram ele. Depois venderam ele para os mercadores ismaelitas. Olha só a ferida na alma que foi acontecendo na vida desse sonhador, esse menino. Ele foi vendido depois como escravo no Egito. Ele foi caluniado, jogado na prisão, esquecido pelos homens e esquecido por muitos, mas não esquecido pelo nosso Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não se esquece de mim, de você, igreja. Não importa o que aconteça. Lá em Isaías 49, versículo 15 e 16, Deus começa fazendo uma pergunta no versículo 15. Ele diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ou do filho que carrega no ventre? Você que é mãe sabe que não dá, né? Não pode. Mas aí no versículo 16, Deus vem com a resposta: todavia, se isso acontecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de você, porque eu tenho o seu nome gravado nas palmas da minha mão. Você pode aplaudir Ele por isso? Você pode glorificar o nome dEle por isso? Aleluia! Glória a Deus! José é o filho solitário de uma casa, e ele se torna o segundo homem mais poderoso de um império chamado Egito. José é o escravo que se torna o gestor do lugar mais importante da sua época. José é um menino rejeitado, mas que sonha e confia em Deus. E sonha e vê os seus sonhos realizados. Aleluia. E José é um menino que vê todo o Egito, e não só todo o Egito, mas toda a sua família se curvar perante ele e reconhecer que ele é um homem de Deus. Aleluia. E quem faz isso, igreja? Deus. Aleluia. É Ele que faz isso. Porque lá em Isaías 43, 13, o Senhor diz assim: operando eu, quem impedirá? Ninguém. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é especialista de fazer coisas impossíveis na nossa vida. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de transformar maldição em bênção na nossa vida. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele transforma uma situação de humilhação em uma oportunidade de exaltação e de dupla honra na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E este menino José sonhador, ele nos ensina: não compartilhe os seus sonhos com quem também não sonha.
Não perca tempo. Eles não vão entender. Eles estão no natural. Você, igreja, está andando no sobrenatural de Deus. É outro nível. Não compartilha em nome de Jesus. Os teus sonhos incomodam eles. Sabe, aquelas pessoas que muita gente tem inveja e ciúme de você, aí quando você vai falar alguma coisa, exemplo, você voltou do encontro com Deus cheio da presença de Deus, aí você vai compartilhar lá no serviço com aquele seu amigo de serviço, rapaz, eu tô no azeite, hoje é capaz na hora que eu suar, você sentir um cheiro de azeite, porque eu estou pingando azeite aqui, aí a pessoa olha e fala assim, xiii, isso é besteira, rapaz. Já já você está de novo aí bebendo pinga, já já você está falando palavrão de novo, já já você está aí, está repreendido em nome de Jesus. Como eu disse, eles não estão no mesmo nível. Ou então, né, aquelas pessoas que quando você vai para um emprego novo, e você está todo empolgado, porque você está no gás ali, começou um desafio novo na tua vida, aí aquela pessoa que olha e fala assim, rapaz, eu era assim igual você vai ver, daqui um pouquinho você está bola murcha, igual eu. Aí está repreendido em nome de Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que eles entram. Nós lemos Provérbios capítulo 4, no versículo 24 fala sobre a língua. Tem pessoas que é uma maledicência que eu vou te falar. A pessoa só sabe falar coisa negativa. Parece até que ela faz parte daquele grupo, né, de samba lá de Minas Gerais, o SPC, só para contrariar. A pessoa faz parte desse grupo, né? Você vai com ela almoçar no restaurante e você fala, me dá um filé. E a pessoa fala, eu quero um contra filé. Tudo é do contra, irmãos. Aí você fala, Jesus, eu não quero andar com esse povo não. Esse povo é zica, é ruim para mim. Apesar que no meu tempo, no nosso tempo, né, Fabrício, zica era bom, né? Agora parece que zica ficou... Não, zica era ruim, né? Parece que agora ficou bom, porque no meu tempo quando falava, esse camarada é zica, aí a gente até se afastava. Hoje a juventude fala, não, o cara é mó zica. Aí eu falo, zica? Não, o cara eu falo, virou, mudou? Amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Quando eu falo quando eu penso em sonhos, eu me lembro de um pastor batista norte-americano chamado Martin Luther King Jr. Talvez você já ouviu falar. Martin Luther King Jr., ele era um líder que defendia os direitos civis dos negros. Pode falar negro? Pode, né? Eu não sei, o pessoal fala que não pode, tem que falar preto, mas amém, né? Glória a Deus, vocês entenderam. Na época... porque agora você não pode falar mais nada, que o pessoal já vai lá e já corta, né? Então, ele defendia, porque você sabe que ainda hoje, infelizmente, há uma cegueira, não só nos Estados Unidos, mas em muitos países, que essa coisa de, não, rua de branco, rua de negro, ônibus de branco, gente, isso é uma besteira, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, que isso caia por terra o mais rápido possível. Somos todos irmãos em Cristo, aleluia. Não tem esse negócio não. Aí você imagina lá na época dele. Se hoje já é chato, imagina nos anos 50, né? Que aconteceu tudo isso. E ele defendia isso. Ele lutava contra a discriminação racial. Ele levantava essa bandeira, lutando contra a discriminação. E ele pregou ali em Washington, durante uma marcha contra os políticos racistas, com cerca de 250 mil pessoas na praça, em Washington, ele pregou ali um sermão. O nome do sermão é I Have a Dream, que significa, eu tenho um sonho. E o que falava? Eu peguei só um trecho, e anotei aqui, do sonho. Eu só traduzi, é grande, mas eu peguei só um pedaço. Que ele diz assim, eu tenho um sonho, que um dia todo o vale será exaltado, todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados, os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, toda a carne estará junta,
esta é a esperança, esta é a fé com que regressarei para o sul. Aleluia. Martin Luther King, ele morreu. Ele foi assassinado em 1968. Ele morreu, mas o sonho dele continuou. E hoje nós estamos vendo o sonho dele realizado. Aleluia. Quando Barack Obama subiu como presidente dos Estados Unidos, na hora eu lembrei, eu falei, meu Deus, como seria lindo se Martin Luther King estivesse vivo. Ele ia chorar, ele ia vibrar, ele ia falar, meu Deus, eu estou vendo meu sonho realizado, aleluia. E essa barreira, nós vamos também um dia contemplar essa barreira cair por terra, em nome de Jesus, aleluia. Porque nós somos, como eu falei, nós somos todos irmãos. E finalizando, para a gente orar, quando eu falo em sonhos, eu lembro de Ana. Ana, ela era casada com Eucana. Mas Eucana não tinha só Ana como esposa, tinha uma outra mulher chamada Penina. E a Bíblia fala que Ana, ela era estéril, ela não tinha filhos, enquanto Penina tinha. Eucana, o seu marido, quando ia ofertar pela sua família, a Bíblia diz, quando você lê o livro de Samuel, que Eucana oferecia sacrifícios a Penina e seus filhos, mas para Ana, ele oferecia sacrifício dobrado, dupla honra, porção excelente, porque ele amava Ana. E ali Ana, ela era perseguida por Penina. Penina tinha um coração cruel, ela maltratava Ana porque ela não podia ter filho. E quando lemos no versículo 10, Ana indo no templo e chorando, a Bíblia fala que ela começou a chorar com amargura de alma, pedindo, dá-me filho, senão morro, Senhor. E Deus ouviu. Ela disse, Senhor, o meu sonho é poder gerar, poder carregar uma criança no colo, é poder ser mãe. E Deus ouviu. Só que como diz a palavra de Deus, que Deus, ali em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não deu só um filho para ela, Samuel. Por favor, Fabrício, coloca para mim, por favor, versículo, deixa eu ver aqui onde está, 1 Samuel 2:5, 1 Samuel 2:5, ali, Deus não deu só um filho para ela, olha o que diz o versículo, 1 Samuel 2:5, os que eram fartos se alugam, 1 Samuel 2:5, não, peraí, tá, até a estéril que teve 7 filhos, e que tinha muitos filhos, ela está falando de Ana, então ela não teve só um, ela teve 7, para a glória de Deus. Aquela que era estéril, Deus abriu a madre, e um só, Deus falou, não é suficiente, eu vou dar infinitamente mais do que ela pediu, do que ela pensou. E é assim que Deus trata com a gente. E imagina o coração dessa mulher, como não ficou explodindo de alegria. Deus é assim. Eu não sei o que você está passando, sua dificuldade. Eu quero lembrar aquela passagem de João capítulo 2, a partir... eu vou até pedir para o louvor, não precisa subir que nós vamos tocar no CD. Gostaria que vocês também participassem da oração em nome de Jesus. Nós podemos depois até louvar o Senhor, mas eu quero tocar no CD aqui para vocês orarem comigo. Ana, lá quando lemos em João capítulo 2, está falando do primeiro milagre de Jesus num casamento em Caná da Galileia. Jesus, ele está num casamento com a sua mãe, está com seus discípulos, e a Bíblia fala que em determinado momento acabou o vinho. Aí você fala, pastor, acabou o vinho? Qual o problema? Queridos, a nossa cultura, se um casamento ou um aniversário faltar um bolo, é desonra. Todo casamento e todo aniversário tem que ter o bolo. Pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar o bolo. Lá é o vinho, porque o vinho simboliza alegria. Então quando falta vinho, falta alegria. E quando acabou, eles ficaram desesperados. E agora, o que vamos fazer? Aí a mãe de Jesus, Maria, vai lá e conversa com Jesus. E olha que interessante, a Bíblia diz
que eles encheram, João capítulo 2, versículo 7, que eles encheram as talhas que tinham lá com água, e Jesus, ele operou o milagre, e ele pediu para as pessoas que estavam servindo, falou, pega e vai até o mestre-sala e serve ele, mostra para ele. Quando ele pegou aquele água que foi transformada em vinho, e bebeu, ele bebeu, e eu imagino ele, né, degustando ali, e ele fez a seguinte exclamação, ele falou, peraí, eu vou em todos os casamentos, e eu estou acostumado que eles pegam, primeiro servem os melhores vinhos, depois quando o povo já está satisfeito, aí eles botam o xing-ling lá para o povo tomar, aqueles vinhos que, né, que dá dor de cabeça depois, aí eles colocam. Só que vocês fizeram o contrário, vocês colocaram primeiro o ruim, agora é que vem o bom, aleluia. Aí você não entendeu, mas eu quero que você levante a mão aqui em nome de Jesus, e eu quero profetizar, que esses 3 últimos meses do ano, serão os melhores meses desse ano sobre a tua vida, que você vai viver coisas extraordinárias, seus sonhos, muitas coisas que você tem sonhado, vai se realizar em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia.